Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao assunto de energia. Vimos na primeira aula energia cinética, está lá no canal, e energia potencial gravitacional também já está lá no canal. Quem não assistiu essas aulas, por favor, assiste as aulas para poder acompanhar a aula de hoje, que vai ser energia potencial elástica. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, energia potencial elástica para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, aperte o botão para comprimir a mola e observe o gráfico da força elástica em função da deformação X. Vamos lá. Eu tenho aqui uma força aplicada numa mola. E o que aconteceu? Nesse eixo eu estou indicando força elástica, que é a lei de Hooke, K vezes X. Nós vimos isso na aula de trabalho da força elástica e vimos na aula de força elástica em molas. Ok? Então aqui eu tenho nesse eixo força elástica, que é a força que está fazendo na mola, e a deformação que a mola tem, que é no eixo de X, a deformação em metros, por exemplo, e a força aqui em newtons. Então eu tenho que a lei de Hooke diz que a força elástica é a constante elástica vezes a deformação X. Nós aprendemos isso vimos mola, em lei de Newton. Então, a área assinalada é numericamente igual ao trabalho realizado. Exatamente. Eu disse que quando você quer uma grandeza, que é um produto está nos eixos, cálculo pela área. Nós aprendemos que o trabalho, trabalho é força vezes deslocamento vezes o ângulo que o vetor força faz com o deslocamento. Quando a força tem mesma direção e mesmo sentido de deslocamento, eu ensinei que como o ângulo aqui é 0 grau e cosseno de 0 grau é 1, isso aqui vai ficar igual a 1, substituindo θ por 0 grau, vai ficar F vezes D vezes cosseno de 0 grau, então o trabalho vai ficar só F vezes D, onde esse D é a deformação da mola, certo? Então se você tem um gráfico de força elástica em função do deslocamento X, quando você quer uma grandeza, que é um produto está nos eixos, esse está no eixo de Y, e isso aqui está no eixo de X. Então, quando você quer uma grandeza, no caso, o trabalho realizado, o trabalho que pode ser chamado de W, então vai ser igual à área da figura, certo? Então, a área dessa figura vai ser a base, que é X, vezes a altura, né? A altura do triângulo, que é a força elástica, dividido por 2. Então, aqui vai me dar o trabalho da força elástica. Né? Nós aprendemos que o trabalho da força elástica vai ficar X vezes força elástica é dado por K vezes X, que é a lei de Hooke. Então vai ficar K vezes X dividido por 2. Então o trabalho da força elástica pode ser mais ou menos Kx2 sobre 2. Nós aprendemos isso quando vimos o trabalho da força elástica. Então voltando aqui, nós temos que o trabalho realizado vai ser igual à área dessa figura. Então vai ficar Kx2 sobre 2, letra A. Então, o trabalho da força elástica é dado pela fórmula mais ou menos Kx2 sobre 2. Nós vimos isso quando vimos o assunto de trabalho realizado. Bom, qual é a expressão da energia potencial elástica? Bom, energia potencial elástica associada a uma força elástica recebe o nome de energia potencial elástica. Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu ponto de referência, o ponto A. Então, aqui minha energia potencial é nula, é zero. Quando vai ser distendido, puxado por uma força, então o deslocamento foi a deformação X aqui, ó. Então a energia potencial nesse ponto vai ser zero e a energia potencial nesse ponto vai ser máxima. Exatamente como a gente deu na aula passada, a energia potencial gravitacional, mesmo raciocínio. Então a energia potencial no ponto A menos energia potencial no ponto B é igual ao trabalho realizado. Então eu vou ter energia potencial no ponto A, que é o meu ponto de referência, é zero, certo? Então, todo ponto de referência vai ter energia potencial zero, igual a energia potencial no ponto B negativo. Então, posso passar esse menos para o segundo membro. Então, a energia potencial vai ser o próprio trabalho da força elástica. Então, vai ser menos Kx2 sobre 2. Ou colocar menos 1 meio na frente, dá no mesmo, né? Ou você coloca Kx2 sobre 2, ou 1 meio que multiplica Kx2. Bom, eu sei que será menos quando estamos distendendo ou comprimindo a mola, né? Quando você está
puxando a mola para cá, estendendo a mola, você está fazendo um deslocamento para a direita, mas a força elástica age para a esquerda. Então, é um trabalho negativo. Também quando você está deslocando a mola, fazendo uma força, empurrando a mola para ela ser comprimida, a força elástica está fazendo uma força contrária. Então, o deslocamento está sendo para cá e a força elástica age para cá. Então, também o trabalho é negativo. O trabalho da força elástica só é possível quando você solta a mola e ela volta sozinha para a sua posição de origem. Porque aí a força elástica e o deslocamento tem na mesma direção, no mesmo sentido. Aí o trabalho é positivo. Foi isso que eu ensinei num assunto de trabalho da força elástica. Só ir lá, procurar no canal e assistir a aula. Então, volta cá. Vamos já. Observa o corpo sendo lançado sobre uma mola. Então, vamos lá. Bom, quando o corpo se move na direção da mola, ele possui energia cinética. Pessoal, o que é energia cinética? É energia de movimento. Na aula passada eu ensinei que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, quando o corpo tem velocidade multiplicado pela massa, essa velocidade ao quadrado multiplicada pela massa por 2 vai ter energia cinética. Então, para ele se aproximar, ele está em movimento. Então, ele tem energia cinética, né? Então, ele possui energia cinética. Vamos lá. Quando o corpo sai da mola, ele também possui energia cinética. Claro, para ele sair da mola, ele tem que ter velocidade. Logo, se o corpo possui energia antes e energia depois de chocar com a mola, o choque com a mola deixou sem energia. A mola deve ter inicialmente armazenado e depois devolvido a energia. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o corpo vem e bate na mola, a mola se distende, se comprime e pega toda aquela energia cinética e se transforma em energia potencial elástica. Aí o que vai acontecer? Quando ele chega ao máximo em zero a velocidade, a energia cinética é zero. Então toda aquela energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. Aí a energia potencial empurra ela e ela começa a ter velocidade de novo. Então toda a energia potencial elástica se transformou em energia cinética, que é a energia de movimento. Então, vamos voltar lá. Então, a energia acumulada na mola é denominada energia potencial elástica. Vamos ver a próxima página. Qual a energia potencial de uma mola de constante elástica 32 Nm por metro, distendida de 30 centímetros? Então vamos lá. Eu tenho meu ponto de referência, o ponto A, e o ponto B está a 30 centímetros dele. Então quem vai me considerar a energia potencial elástica vai ser o ponto B, porque a energia potencial no ponto A vai ser zero. Então a energia potencial no ponto B é o que vale, vai ser a próprio trabalho realizado. Então vai ficar 1/2, ou você pode botar kx2 sobre 2, numa fração só, dá no mesmo. Então k é 32, e aqui está em centímetros e a constante está em metro, então tem que colocar para metro isso aqui. Então vai ficar 0,3 metros ao quadrado. Então calculando, 0,3 ao quadrado dá 0,09, vezes 32 dividido por 2 vai dar 1,44 joules. Então quando utilizamos a deformação x da mola, ela é medida em relação ao comprimento natural, posição na qual não há energia armazenada na mola. Bom, o que eu quero lembrar vocês nessa aula é o seguinte, que é muito importante. Então, toda questão que tiver um gráfico de força em função do deslocamento, o trabalho realizado é a própria área da figura. E nós aprendemos na aula passada e na aula de hoje, fazendo um resumozinho aqui, que a energia potencial no ponto A, vou colocar aqui, energia potência no ponto A menos energia potência no ponto B vai ser igual ao trabalho da força elástica da mola. Como o trabalho da força elástica da mola é K, x2 sobre 2, e eu tomando como o ponto B ou o ponto A como zero, você pode ter a energia potência. Se aqui for zero, você vai ter energia potencial elástica igual a kx2 sobre 2. Se você estiver, claro, sendo positivo, né? Sendo positivo. Se você colocar a energia potencial como referência ao ponto B, seria negativo. Mas em energia, pessoal, não se usa negativo, se usa em módulo. Então, a energia potencial como referência no ponto B, 0, ou no ponto A, 0, a energia potencial lá vai ser dada por kx2 sobre 2 da mesma maneira. Então, aqui, kx2 sobre 2. Então, a energia potencial nunca coloca um sinal
negativo, tá bom? Então é só esse lembrete que eu quero fazer, porque é diferente de trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica pode ser positivo ou negativo, né? Positivo ou negativo. Pode ser delta X ou simplesmente X, onde X vai ser comprimento final menos comprimento inicial. Então, o trabalho da força elástica tem a mesma fórmula da energia potencial elástica, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, lembrando que a fórmula de energia potencial elástica é a mesma fórmula de trabalho da força elástica. A única diferença é que é sempre positivo. No trabalho da força elástica, não, pode ser positivo ou negativo. Positivo se a mola estiver voltando sozinha para a sua posição de origem, porque a força elástica vai estar no sentido do deslocamento da mola. Aí o trabalho é positivo. Agora, se você está distendendo, fazendo uma força artificial, você está puxando a mola para a direita, está fazendo um deslocamento para a direita, mas a força elástica age para a esquerda, querendo voltar para a sua posição de origem. Aí o trabalho é negativo. Nós vimos isso em trabalho da força elástica. Então, bom recapitular lá atrás para lembrar. Bom, mas como em energia potencial elástica não vai depender do sinal, você pode tomar como referência ou ponto A ou ponto B. A energia potencial também vai ficar sem o sinal negativo, vai ser sempre energia potencial elástica mgh, a mesma fórmula do trabalho da força elástica. Bom, por hoje é só, pessoal, espero que vocês acompanhem e vão fazer exercícios, que vamos fazer essas aplicações de exercícios, tá? Você vai procurar lá lista de exercícios de nível 1 e de nível 2 sobre trabalho da força elástica, certo? E também de energia de força elástica, que é energia potencial elástica. Vamos lá? Tchau.